partido, um Estado, que é um partido do Estado. Nós temos uma confusão no nosso país, em que um partido se confunde com o Estado. A bandeira do MPLA e a bandeira da Angola são semelhantes, é como se fosse a mesma. Portanto, nós temos que mudar isso. Nós tínhamos até há pouco tempo, antes das eleições, que o presidente do MPLA estava no dinheiro da Angola. Só o presidente do MPLA que concorria às eleições. Isto tem que mudar. Houve um acordo interpartidário em que se convencionou fazer-se uma bandeira alternativa e foi aprovado pela Assembleia Nacional. Portanto, já havia um consenso que foi colocado na gaveta. Voltamos para trás. Portanto, há um dado adquirido que nós temos um Estado partidarizado. Eu não estou contra o presidente João Lourenço com a faculdade, tu disseste bem, ele tem o direito de escolher quem ele quer, baseado na confiança política. Isso é um elemento fundamental. Agora, ele tem que reconhecer que se a confiança política é o elemento principal, não pode falar em mérito, nem em competência. Porque se o competente for de outro partido, se o competente for da sociedade civil... Não, o ideal é conjugar os dois. Não, mas se ele diz meritocracia que o homem e da confiança oposição política só pode chegar a ter diretor, está a colocar um travão na meritocracia e na competência. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O presidente João Lourenço esteve mal. Deixa-me só terminar. Disse. O homem da oposição só pode... Claro, disse. Nós estamos a falar do que o presidente disse. Não ouvi isto. Não ouvi. Mas disse. Não, é isto que eu estava aqui. Tipo, você ouviu isto? O presidente a dizer que o homem, o cidadão da oposição só pode chegar a diretor. A diretor? Sim. Portanto, estamos a necessidade de mentir em público. Mas disse. Mas vou dizer, esteve mal o presidente. Esteve mal por quê? Não só esteve mal neste aspecto, como esteve mal quando se colocou uma questão que ele tem feito bandeira dele, cavalo de batalha. Colocou-se a questão pelo David Filipe do jornal Novo Jornal. Presidente, já entregou a sua declaração de rendimentos? O presidente devia ter respondido. Já. Eu fui o primeiro a fazer, dei o exemplo. O presidente não respondeu. Isso é muito grave. O presidente está a fazer uma campanha de que é preciso moralizar o Estado. Aí eu ouvi mal, João Paulo. Eu ouvi diferente, sim. Eu ouvi que ele disse. Todos já terão entregues, envelope lacrado. E aí devemos discutir, podemos vir discutir um dia desses, se entregar envelope lacrado é realmente público ou não. Isso é outro debate. O presidente não respondeu à pergunta, respondeu em relação... Quando ele diz todos entregar, assume efetivamente que ele entregou. Não, você tem que ser claro. Gostava só de fazer algumas considerações em relação à despartidarização. Vou pedir. Eu acho que a despartidarização, enquanto tópico de discussão pública, social e política, deveria merecer alguma atenção. O que é afinal, despartidarização do Estado? A despartidarização, enquanto reivindicação cívica, é uma reivindicação que data do final dos anos 80 e a influência era tentar minimizar ou diminuir a penetração ou o raio de incidência dos partidos na vida pública. Não é verdade. Essa definição tens que ouvir. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma sociedade deve encontrar, além do princípio que é exclusivo aos partidos políticos de representar os nossos interesses enquanto cidadãos, instituições que de forma independente possam representar os objetivos e o interesse nacional. É claro que esta pretensão de diminuir a influência dos partidos tem, evidentemente, repercussões na maneira como um determinado governo escolhe as pessoas para servir o Estado. Agora, há uma coisa que nós não podemos negar, é que aquele partido que concorre às eleições e ganha as eleições tem a legitimidade para o fazer, mas isto não significa dizer que nós, enquanto cidadãos, não possamos ter uma opinião formada sobre as escolhas que o partido faz. Agora, eu acho que é pouco sensato e é pouco honesto, do ponto de vista político, pensar que só há despartidarização quando há membros no governo da oposição. Eu acho isto uma visão reducionista. Não, Paulo, eu nem disse que você está a dizer isto, oh, meu caro, tem que ter alguma atenção e esperar que eu termine. Agora, é claro que a reivindicação de uma maior participação da sociedade civil, porque no fundo é disto, faz sentido. Mas não é isso. Faz sentido. Não é agora, estar aqui... Isso não é despartidarização. O que estás a dizer não é despartidarização. Claro, a tua que está certa. E vou-te explicar porque está. A ideia da despartidarização começa com a independência nacional. Não, isto é um debate que está fora de Angola, meu caro. Deixa-me acabar. Também é o Adriano Fabião. O país, em 75, quando ganha a independência, há um partido, que é o MPLA, que se torna Estado. Quando o MPLA toma o poder no país em 75, o partido MPLA torna-se Estado. E esta é a razão que dá a guerra civil no nosso país. Porque quando há as negociações futuras entre o MPLA e a UNITA, qual é uma das reivindicações da oposição? Nós não reconhecemos esse Estado, porque esse Estado só representa os interesses de um partido. É por isso que se dá, em 91, com os acordos de Bicesse, a chamada abertura multipartidária. Porque quando o Angola nasce como um partido-Estado. O MPLA
entre 75 e 91 é um partido-Estado. O que Num é que a sistema oposição... de partido único. Único, monolítico. O que é que a oposição vem reclamando desde 75? É que o partido-Estado apenas formalizou-se, ganhou capa com o multipartidarismo, mas conservou a sua essência. Essa é que é a reivindicação da sociedade civil, dos partidos da oposição, de que a cultura monolítica que nasceu com a independência deve dar vazão à cultura plural. Essa é que é a dificuldade que nós temos. É por isso que o presidente João Lourenço é presidente de todos os angolanos, não é presidente do MPLA. E é por isso que muita gente vê com bons olhos a situação que nós estamos a viver agora. Ou seja, temos um presidente da República, que é de todos, e temos presidente dos vários partidos. Isso é que é o ideal. O ideal era isso. Nós sabemos que na nossa realidade, para haver mudanças, é importante que o presidente João Lourenço seja presidente do MPLA. Mas do ponto de vista acadêmico, do pensamento, de estudo, nós estamos a falar de uma realidade que interessa. Temos um presidente de todos. E o presidente que é de todos não pode fazer discriminação. Não pode. E vou lhe dar outro exemplo de que o presidente esteve mal. Porque eu penso, e eu não partilho da visão de que os jornalistas estiveram mal. Em primeiro lugar, não partilho dessa visão. Essa visão foi empolada nas redes sociais os jornalistas, e ganhou foros de verdade. Os jornalistas não estiveram mal. Mesmo o João de Almeida, que faz aquela pergunta se o presidente está a gostar de ser presidente. É uma pergunta legítima. Quando ele fala, ele diz, vou usar um fé de vera. Porque criou-se ali um clima, como nós temos aqui, de amigos que estão a conversar. Não é preciso haver conflito. As pessoas pensam que aquela coletiva tinha que ser para extorquir ideias do presidente. Não é nada disso. Aquilo é uma conferência de imprensa, que vão acontecer outras. O presidente é um cidadão angolano, que nós gostamos, os jornalistas nós gostamos. Portanto, não é preciso criar um clima de que aquilo é o dia de vida e morte, tens que usar a tua... E o João de Almeida até esteve bem, porque criou, fez o presidente rir, divertiu. Portanto, eu penso que o desempenho dos jornalistas não deve ser avaliado deste modo. O Gildo já falou e muito bem que o formato, e o Tito também, o formato de uma conferência de imprensa não ajuda. É por isso que nós estamos a defender, o Tito já disse bem, que o presidente venha dar entrevistas para ver a réplica e a tréplica, e os jornalistas poderem falar. Mas não é assim, aconteceu aquilo, foi um passo importante. Agora, parece-me, e eu vejo isso com preocupação, que o presidente da República esteja preocupado, e o Tito tocou num assunto para mim foi o pior da conferência de imprensa. A maneira como o presidente reagiu ao jornalista da Willa. O jornalista da Willa veio, quer dizer, imbuído do espírito patriótico, veio falar com o pai da nação, dizer ao presidente, olha, nós estamos a viver dificuldades, nós estamos a passar mal, o país ali na Willa, a situação está muito difícil, eu ganho 25 mil kwanzas. E, portanto, foi, quer dizer, a abrir-se. E o presidente comportou-se como se fosse presidente do público. Funcionários públicos. Mas o privado merece tanto a consideração, o respeito, a preocupação do presidente da República. E há fórmulas do presidente intervir. A própria lei de imprensa. A própria lei de imprensa fala nos subsídios que o Estado deve dar aos órgãos privados. Portanto, vi que o presidente... A questão não é só na comunicação social, em qualquer angolano, quer no público ou no privado, Exatamente. deve beneficiar E eu vi que o presidente, quer dizer, ficou presidente do público. Disse, Sim, não, epá, você tem acionistas e... Não podemos intervir. Mas pronto, esse foi de facto um momento Portanto, menos eu menos penso feliz que do aquele foi presidente. o pior momento, porque aquele cidadão que veio com os seus meios, que ganha 25 mil kwanzas, que tem dificuldades, que veio partilhar com o seu presidente, e aquilo dá um indício de que o presidente João Lourenço criou uma expectativa grande. Quer dizer, ele saiu da Willa para vir, para poder partilhar com o nosso presidente. E o presidente coloca-lhe a margem. E repara que o presidente João Lourenço está preocupado com o engenheiro Manuel Vicente. Eu também estou, porque é angolano. Mas é estranho que a preocupação do país com o engenheiro Manuel Vicente seja uma. E com o homem da Willa. Portanto, vamos começar a ver que parece que o presidente está preocupado com aqueles que são mais